Aloha! Pois bem, minhas amigas e meus amigos, nós estamos aqui para passarmos juntos mais uns minutinhos nesta semana. E nesses minutinhos eu vou contar para você mais um pouquinho da sua história, de uma época da qual você, de certo, não se lembra. Só para recapitular, no módulo anterior, nós paramos a historinha no momento em que o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe se encontraram formando o ovo. Esse encontro ocorreu num caninho, num tubo chamado trompa. Mas a trompa tem um espaço interno muito pequenininho e aquele espaço não comporta o crescimento e formação de um corpo humano. Então aquele zigoto ou ovo, ele começa a rolar em direção a outro espaço que possa comportá-lo. Na medida que ele rola, ele vai se multiplicando. Um ovo se multiplica e vão formando 2 ovos, 2 formam 4, 4, 8, 8, 16 e assim por diante. Todos iguais. E chega, daí mais ou menos uma semana, aquele grupo de células que nós chamamos mórula. Guarde esta imagem aí. Então, este grupo de células chamado mórula encontra uma gruta úmida, espaçosa, escura, e ele chega à conclusão que ali é um espaço adequado para ele se desenvolver, e ele estava certo. Porque a partir daquele momento, aquela mórula que tem um conjunto de células iguais umas às outras, começa neste momento um processo que eu sinto o impulso de ficar de joelhos para relatar. Tamanha a impressão que isso me causa. Eu não consigo, a minha mente não consegue compreender como é que isso pode ocorrer e eu não encontro nenhuma outra palavra para classificar, qualificar os episódios que eu vou te contar daqui a pouquinho. A única palavra que me vem é milagre. Pois veja bem, algumas daquelas células continuam se multiplicando, mas enquanto se multiplicam, elas começam a viagem. Algumas vão para uma direção e vão formar a cabeça, outras vão em outra direção e vão formar o tronco, e outras ainda vão em outra direção e vão formar os membros. É uma coisa tremenda, um milagre, porque aquelas células que irão formar o nariz, elas vêm para esse lugar, as que irão formar olho para esse e assim por diante. As que vão formar o dedão do pé, vão lá para o pé, formar o dedão do pé. Eu não consigo compreender, a minha mente não é capaz de arrumar uma explicação lógica que não seja falar em milagre. Porque como é que pode, o que é que leva estas células a irem para um determinado lugar, onde formarão um conjunto para executar uma determinada função, enquanto outras iguaizinhas a elas vão em outra direção? Me perdoe aqueles que não têm fé numa inteligência superior, porque não é possível explicar isso de outro modo. O certo é que eu ainda sentado, embora devesse estar de joelhos para estar falando deste milagre, mas o certo é que entre 10 e 12 semanas o seu corpinho estava pronto. Você já tinha todos os seus órgãos principais praticamente prontos. Daí para diante eles iriam apenas desenvolver e aperfeiçoar-se. Nós vamos abordar inicialmente o tato, até porque o tato ele foi o primeiro órgão dos sentidos a se desenvolver no seu corpo. O tato é constituído por inúmeros sensores distribuídos
pela pele, que é o maior órgão do corpo humano. Esses sensores são muito sofisticados, muito especializados, eles são capazes de captar delicados toques resultantes de uma carícia, como um beliscão, que é uma pressão maior. Eles captam temperaturas frias e captam temperaturas quentes, captam veneno, captam um bálsamo e assim por diante. Eles são extremamente sensíveis. Interessante é que assim que esses sensores são estimulados, recebem um estímulo, o sistema nervoso central é informado imediatamente, assim como imediatamente ele faz uma análise do estímulo e interpreta este estímulo como gerador de bem-estar, é a carícia, gerador de mal-estar, que é o beliscão. E ele interpreta esta sensação e registra num banco de dados, começando a formação de uma memória que vai interferir no curso da sua vida, talvez por um período muito maior do que você desejaria. Ou seja, no transcurso da vida, a sua tendência será privilegiar aqueles estímulos que lhe trazem bem-estar e, claro, que vai fugir daqueles estímulos que lhe causam sofrimento. É interessante também que este sistema jamais desliga, nunca desligou na sua vida. Desde o dia que você nasceu, o seu tato, esses sensores foram ligados e permanecem ligados até hoje, porque eles permanecem ligados durante o sono, diferentemente dos demais. E eles têm também uma outra particularidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eles são tão sofisticados, principalmente na ponta dos dedos, que aquelas pessoas que não conseguem enxergar são capazes, através do alfabeto Braille, de redigir e ler textos. Olha que este corpo é fruto de um milagre. Não há como não chegar a esta conclusão, não é mesmo? Em segundo lugar, nós vamos abordar esse delicioso órgão do sentido que é o paladar. O paladar está relacionado 100% com a boca. Os sensores estão principalmente na língua, mas eles estão distribuídos na cavidade oral como um todo e são capazes de captar sinais químicos e textura, principalmente nos alimentos. Assim que eles são estimulados, o cérebro é informado, recebe a informação imediatamente e do mesmo modo do que no órgão do sentido anterior, ele analisa e interpreta esta sensação, geralmente em 5 situações. É doce? É salgado? É ácido? É amargo ou é umami? E, de novo, ele interpreta como algo agradável ou desagradável e manda para o banco de memórias. Então, todos nós sabemos que esse deve ser, todos nós, pelo que nós sabemos, deve ser um órgão do sentido espetacular. Ele é um órgão do sentido espetacular, tanto é que a criança passa o primeiro ano da vida botando tudo que encontra pela boca. Então, você, no seu primeiro ano de vida, tudo que apareceu na sua frente, você botou na sua boca e gerou o banco de memórias que deve estar te acompanhando até hoje. Bora lá, vamos prosseguir falando um pouquinho sobre o olfato, que é um órgão relacionado com a cavidade nasal. Nós temos aqui sensores que captam moléculas voláteis de algumas substâncias do ambiente. Assim que elas captam estas moléculas voláteis, o cérebro recebe essa informação e o sistema nervoso imediatamente faz uma análise e interpreta como algo agradável ou desagradável. Segundo os perfumistas,
ele tem algumas bases, ou percebe cânfora ou almíscar, floral, menta, púrpura, etc. O certo é que ele registra no seu banco de memórias, o sistema nervoso central registra no banco de memórias aqueles aromas agradáveis e os desagradáveis. E, naturalmente, ao longo da vida, nós vamos estar preferindo estar em contato com os aromas que nos agradam. Tem duas particularidades interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que os nossos sensores não captam duas sensações instantaneamente. Se houver duas moléculas voláteis no ambiente, ele vai captar aquela que é mais intensa. Os banheiros públicos sabem disso. Eles colocam lá substâncias que exalam moléculas de aroma muito intenso, nossos sensores captam aquela e deixam passar batido aqueles outros cheiros que nós todos consideramos desagradável, quase todos nós, provavelmente, né? A outra particularidade que eu gostaria de compartilhar é que o olfato trabalha muito ligado ao paladar. Vocês já devem ter reparado que quando nós estamos gripados, ou com uma rinite, ou com uma sinusite, nós perdemos o olfato, nosso olfato, perdemos uma parte significativa dele e também, em consequência, perdemos o paladar. Vocês já devem ter reparado. Quando nós estamos com uma infecçãozinha das vias aéreas superiores, as famosas viroses, nós falamos assim, não estou sentindo o gosto das coisas. É porque o paladar e o olfato trabalham em sintonia, porque o que tem muito a ver com a seleção dos alimentos que nós vamos consumir ao longo das nossas vidas. Vamos lá, minhas amigas e meus amigos, que o tempo está passando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a audição, que está relacionada aos nossos dois ouvidos. O som, ele é uma onda sonora. Essa onda sonora bate na membrana timpânica como se fosse batendo no couro de um tambor e gera uma vibração. Essa vibração é transmitida por 3 pequenos ossos que nós temos aqui nos 2 ouvidos. Essa vibração é transmitida à cóclea. A cóclea tem esse formato interessante que vocês estão vendo aí, e ela tem um líquido. Quando ela recebe essa vibração, esse líquido passa pela cóclea e ele vai excitando os sensores, que são alguns cílios, como se fossem dedos tocando teclas de piano. E cada grupo de cílios gera uma determinada nota numa determinada tonalidade. Esta vibração é imediatamente reconhecida no sistema nervoso central, que outra vez faz uma análise instantânea, interpreta como uma sensação auditiva agradável ou desagradável e registra num banco de memórias que será utilizado também ao longo da vida. Ou seja, funciona mais ou menos como os demais órgãos do sentido, só que os sensores aqui são sensíveis a ondas sonoras. Estamos acompanhando bem por enquanto? Como nós nos propusemos hoje a abordar os 5 órgãos dos sentidos, falta-nos falar um pouco sobre a visão, que está relacionada com os nossos olhos e está relacionada com ondas luminosas. Mais ou menos o que se passa é o seguinte: uma onda de luz bate em determinado objeto e reflete nos nossos olhos. A córnea e o cristalino focaliza essa onda na retina, onde estão os nossos sensores de ondas luminosas. Isso gera uma informação que é imediatamente captada pelo sistema nervoso central, que através de um sistema super sofisticado e de uma complexidade incomum, ele forma imagens. E no mesmo tempo que vai formando imagens, ele leva isso tudo para um banco de dados
Imagine o tanto de energia que se gasta para registrar as inúmeras imagens que são captadas pelos nossos olhos. Gente, não tem jeito de olhar para o corpo humano. Não é possível você chegar diante do espelho e observar o seu corpo com estas funções tão espetaculares e não render uma homenagem ao Criador da vida. Na sequência agora, eu vou passar umas imagens da formação do seu corpo e enquanto essas imagens vão rolando, eu vou estar falando ainda da gratidão como a primeira função do nosso corpo que nós devemos e podemos melhorar para melhorar o conjunto do funcionamento do nosso corpo, para melhorarmos o nosso estado de saúde e se algum de vocês estiver doente, para se recuperar, mantendo o tratamento que está fazendo, se recuperar mais depressa e com menos sofrimento. Tá bem? Então preste atenção nessas imagens aí que vocês vão gostar. Seu corpo foi projetado por Deus. Ele mesmo executou o projeto e entregou a você. Maravilhas que não somos capazes nem de imaginar aconteceram mesmo antes de você ser concebido ou concebida. Você é fruto de um milagre. Você é um milagre ambulante, capaz de escutar, enxergar, sentir aromas e sabores os mais diversos e captar até toques mais sutis na sua pele. Exercite a gratidão, durma de conchinha com ela, sonhe com a gratidão e desperte com ela. Caminhe de mãos dadas com a gratidão o dia inteiro. Fazendo assim, eu lhe garanto, não tardará e você vai poder observar uma melhora absurda de todas as funções do seu corpo e vai se sentir muito melhor do que hoje. Aloha!